Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Questão de Mérito. No episódio de hoje, nós estamos recebendo o nosso sócio, Dr. Ricardo Souza, e um convidado muito especial, né, Thaís? Extremamente. O Antídio, advogado especialista em criptoativos, proteção de investidores contra golpes financeiros, especialista em contratos, foi tutor de uma pós-graduação que eu tive a alegria de coordenar. O Antídio é um jovem talento, né? Um rapaz que eu conheci há alguns anos quando fui palestrar na faculdade dele, na Unipitã. Sim, sim. E desde então a gente fez uma amizade, né, Antídio? Eu vi o Antídio crescer, se desenvolver profissionalmente assim, muito rápido. Veio para Belo Horizonte, montou o escritório dele aqui. Já é um advogado super requisitado, atuante nas redes sociais. Então, Antídio, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje discutindo temas relacionados a criptoativos, smart contracts, blockchain. Lá no escritório nós temos a Thaís, que é referência nesses assuntos, né? Estuda isso no mestrado, é professora desses temas, atua profissionalmente. Então eu acho que esse bate-papo vai ter muito uma troca de experiência legal com você, que também é uma referência nesse assunto. E acrescentado aí pelo brilhantismo do nosso sócio. Primeiro episódio que você participa, né, Primeiro Ricardo? episódio, estreando aqui hoje e que é um tema quente, tá aí, né? Tá aí. Vi o material da Thaís, assim, achei sensacional, extremamente instigante, um antídoto que eu já conheço, né? Acho que assim, não tem pessoa melhor para nos abrilhantar aí nessa discussão, E nessa o conversa. Ricardo, ele é a nossa enciclopédia lá do escritório. Ele conversa qualquer coisa, de Grécia Antiga, a fabricação de foguete, o Ricardo dá conta de opinar. Assuntos Ele aleatórios. dá conta de opinar. Conhecimentos gerais é com ele. É a Fantástico. Barça. Você vai lançar uma palavra, ele vai te dar a origem etimológica daquela palavra. Ele é fantástico. Então, ninguém melhor para estar aqui nesse bate-papo com a gente também do que o Ricardo. Então, vou deixar a Thaís começar esse bate-papo, passar para você, já que ela é a nossa especialista, né? Obrigada, Perfeito. Bruno. Obrigada. Novamente, obrigada, Antídio, por ter Eu que topado estar agradeço. aqui com a gente hoje. E eu acho que a nossa missão aqui hoje é usar um pouquinho dessa questão enciclopédica do Ricardo para poder fazer um contraste entre o contexto em que a ideia de Bitcoin, de criptoativos, começou a surgir, né? E esse momento atual que a gente vive, que esse tema agora não é mais um tabu, apesar da gente ter realmente um caráter pejorativo, muitas vezes vinculado à ideia da criptoeconomia, vamos usar um Sim, termo lato, né? sim. Mas hoje em dia a gente já tem esse assunto sendo debatido com muito mais frequência, mais profundidade, muitas pessoas curiosas por entenderem melhor esse contexto. E eu acho que muito dessa curiosidade vem de mãos dadas aí com uma dúvida do que se trata. Blockchain, Bitcoin, existe uma confusão, né, Sim, Antídio, em relação aos conceitos. Eu existe. acho que seria interessante a gente pensar um pouquinho do surgimento do Bitcoin, lá no final da década de 2000, né? E o que a gente vivia naquele momento em termos de economia no mundo e principalmente nos Estados Unidos. E a gente estava aqui falando, Ricardo, antes de começar, da questão da crise do subprime, Sim. que é a questão da bolha imobiliária dos Estados Unidos. Conta aí pra gente o que você lembra dessa época, nossa enciclopédia. Responsabilidade, né? O que acontece? Esse nome também interessante, subprime, né? Na verdade, está tratando de vários conceitos e, mais especificamente nessa crise dos Estados Unidos, é o que muitos especialistas falam que é um ciclo especulatório que acontece de tempos em tempos na economia mundial, né? Que se dá em razão de bolhas, né? Nesse caso, a bolha imobiliária. Isso. Resumidamente, o que acontece? Os Estados Unidos passou por um problema inflacionário no final da década de 90, como o mundo inteiro passou, e uma das soluções que tentaram se dar para isso foi abrir o crédito a rodo, né, que também já era bastante comum nos Estados Unidos, onde os juros já é bastante baixo. Só que muita gente que não tinha condições de arcar, muitas vezes com aquela despesa, foi adquirindo empréstimos de valores elevados e longo prazo, que geralmente eram os hipotecários, né? E dando a própria casa em garantia, Imobiliário, com a né? própria casa em Sim. garantia. Somado a isso, um problema também de alguns dos maiores bancos dos Estados Unidos E e do duas, mundo três hipotecas sobre a mesma casa, né? sobre a mesma casa. Quando uma apertava, fazia-se outra, Aham. entendeu? Com juros baixos. Isso acabou explodindo, né? A famosa bolha E imobiliária. parecia um bom negócio porque as casas estavam sempre valorizando muito, né? E o crédito estava Sim. sendo ofertado É. constantemente. Então o banco pensava assim: essa casa daqui a 2 anos ela está valendo o dobro, quase o dobro, então eu tenho uma garantia crescente. É, Até que chegou uma hora que isso chegou no É, teto, né? foi gerada uma artificialidade no mercado, né? Uma Exato. valorização artificial.
é o que o George Soros, né, o economista muito famoso, Ela é explica sempre desse... muito chique, né? Não, desse Soros. ciclo de boom bust, né? Que é a Sim. contração e a expansão da economia, que é modulada artificialmente quando a gente pensa em um modelo centralizado. A Que é Thaís justamente- inaugurou os vocabulários bacanas desse podcast quando ela falou infotoxicidade. Aí acabou. A partir dali é só. Infotoxicidade. Aí, ela me corrige. Infotoxicidade. Ah, para né? com isso. Não, a ideia é a gente falar simples, porque a ideia por si só já é complicado. O Sim, conceito já é difícil, sim, né? sim. Mas só retomando o que o Ricardo estava explicando da economia, porque realmente é um ciclo de controle artificial exercido de forma centralizada no modelo tradicional pelas instituições financeiras, pelo poder público. E aí, nesse ciclo, todas as vezes que a economia começa a encolher, é injetado uma quantidade de capital. Então, esse tipo de empréstimo que é feito a juros baixos para uma parcela da população, que tinha até uma sigla na época, né, que eram os ninjas, que era a população que não tinha renda, não tinha uma profissão formal, né, não tinha realmente condição de arcar com aquele Era um tipo... crédito de risco, né? Crédito Muito de risco, alto né? risco, Sim, exatamente, Bruno. extremamente. E aí, o Tá que, aí. que acaba acontecendo? Pode falar, Desculpa Ricardo. te interromper, mas você tratou num tema aí que vai ser fundamental na evolução da conversa aqui, É. que é injetar capital, entendeu? Isso tem tudo a ver com a questão do Bitcoin, que Exato. variavelmente, a gente vai aqui desembocar no lastro. Sim. E vai, Sem dúvida. inclusive, anda tão de mãos dadas com esse movimento artificial que é tão comum no modelo tradicional da economia, que o Bitcoin ele vem como uma espécie de resposta, né, Antídio, justamente ao fracasso desse modelo centralizado. Então, quando houve a crise dos subprimes lá no final da década de 2000, um grupo de cyberpunks, ou Satoshi Nakamoto, Sim. nunca saberemos. Poxa, Quem que é o existe? Satoshi, Quem é o Antídio? Satoshi? Vamos Foi a falar maior do dúvida. Satoshi. Essa é a maior dúvida de Tem, hoje. tem vários suspeitos, né? Não se sabe ao certo se é uma pessoa, se é um grupo Nós de estamos falando de quem pessoas. criou o Bitcoin. E né? exato, Só para situar. exato, Isso. exato. Tem o codinome Satoshi Nakamoto, né? Mas não se sabe ao certo até hoje quem seja. Tem algumas suspeitas, como Ralph Finney, um grande criptógrafo na época, que trocava alguns e-mails ali quando na criação do Bitcoin, mas não se sabe ao certo ainda quem seja. Uma questão importante que vocês levantaram com relação à crise do subprime, toda essa bolha imobiliária, é justamente o contexto de criação do Bitcoin. Porque hoje muitas pessoas veem o Bitcoin como uma alternativa de investimento, um mero ativo Mas antes financeiro. disso, Antídio, explica para o pessoal, às vezes o pessoal não está familiarizado. Bitcoin, o que é, onde vive, o que come. Como se reproduz? É. Ele não se reproduz. Importante. Mas o Bitcoin, ele é um ativo digital que utiliza criptografia para fazer ali as transações, para registrar as transações numa estrutura que a gente chama de blockchain. Então essa talvez seja uma primeira distinção importante. O Bitcoin como criptomoeda e a blockchain como a estrutura onde essas transações, onde todas essas negociações são registradas. A blockchain, fazendo um paralelo aqui para algo do mundo mais geral, mais comum, é como se fosse um livro razão de contabilidade, onde são registradas as entradas, saídas, receitas, despesas. E o Bitcoin, quando você fala ativo, significa que ele é um bem digital que tem valor. Isso. Como se fosse uma moeda mesmo. Exatamente. É um Entendi. bem Moeda digital de que tem troca, valor. Isso. Ele pode ser utilizado ali como um meio de pagamento. A gente Uhum. já tem essas utilizações hoje. Ou a utilização mais comum que ele tem é como realmente uma alternativa de investimento, onde a pessoa faz a compra ali buscando uma apreciação de patrimônio, uma apreciação E qual de o grau de capital. segurança que se pode esperar desse ativo, Antídio? Altíssimo, Bruno. O grau de segurança é altíssimo. É uma rede, a estrutura do Bitcoin, a blockchain, ela é uma rede que está no ar desde 2008. Uhum. Então, ela é uma rede que vem se tornando cada vez mais robusta, até mesmo por conta do mecanismo que é utilizado para dar essa robustez. É uma rede descentralizada, ou seja, você não tem um ente centralizador, um governo, uma instituição bancária tomando controle ali de toda essa rede, a forma como as transações são feitas. Não, a gente tem vários computadores distribuídos ao longo da rede, que a gente chama de nós, e esses nós, eles guardam, cada um deles, uma cópia de todas as informações, de todas as transações já realizadas na rede,
desde o início. É isso que eu ia te perguntar. Assim, quando a gente pensa no dinheiro, o dinheiro ele tem o governo, as instituições bancárias por trás. Tanto que você Sim. vê o tempo inteiro os bancos centrais intervindo, compra dólar, vende real, vende dólar, enfim, para poder mexer em liquidez, mexer em taxa de juros, enfim, Câmbio. câmbio. As criptomoedas, quem está por trás dessas criptomoedas? Então ninguém? É uma coisa meio impessoal? Na realidade, eu acho que a gente pode pegar um gancho na ideia do livro, e eu vou usar uma metáfora que eu costumo usar muito em aula quando eu vou introduzir a questão da blockchain. Você perguntou primeiro, onde vive o Bitcoin? A gente pode trazer como a rede descentralizada blockchain, que não Sim. é só uma, né? Existem várias redes descentralizadas, mas ela é pioneira, como o Habitat, onde essas transações vão estar registradas. E aí, quando o Antídio falou que existe um livro razão ali, e aí por isso esse modelo descentralizado ele vai funcionar, muito embora não exista um controle central dando credibilidade, né, endossando a segurança daquele modelo, a questão, metaforicamente ilustrando aqui, é basicamente como se fosse uma cidade muito pequenininha. Essa cidade, ao invés de ter um cartório de registro de imóveis, cada morador ele vai ter um livrinho. E aí, nesse livrinho, ele vai anotar a venda, a compra e venda de todos os imóveis. Se todos os moradores têm esse controle no livrinho, não precisa de um órgão, né, um cartório, no caso, centralizando essa informação para ter controle. Então, quando o Antídio fala assim que existem os nós ali da rede que vão garantir essa integridade, a segurança do sistema descentralizado, é justamente porque os próprios nós, e a gente chama de rede ponto a ponto por isso, né, ou peer-to-peer, esses nós eles vão funcionar como usuários da rede descentralizada, ou seja, introduzindo ali as transações, mas também verificando a credibilidade, a integridade do que está sendo inserido no novo bloco. Existe um histórico, existem os registros. Isso, desde o início. exato. Toda a história, como aquela moeda transitou ali na blockchain está registrado. Isso, a gente usa de um resumo, né, um algoritmo que ele vai fazer um resumo dessas transações que chama hash. E aí, através do hash, como tem um resumo em cada bloquinho, né, blockchain, cadeia de blocos, e cada bloquinho vai ter seu resumo, se você tenta fraudar ou modificar um dos códigos que representa aquelas transações inseridas, é perceptível a fraude. E até aproveitando, parabéns, Thaís, o material de blockchain sensacional. Ontem, depois da aula, eu fiquei lendo lá. A Thaís, ela tem uma habilidade, Ricardo. Você vê, o segundo elogio de hoje para ela fala que eu não Gente, eu elogio não ela. tô pagando para isso não está sendo pago, O tá? primeiro elogio é o que eu fiz no início. Thaís, ela traz cultura para Sim. esse podcast. Então, ela traz umas palavras, umas citações sempre muito legais. E segundo, que é uma coisa que eu aprecio muito na Thaís, ela consegue pegar temas espinhosos, muito técnicos, muito densos, e deixar eles leves. Ela tem muita didática. Isso não sou só eu que falo, não. Os alunos dela falam isso. Sim. Ela consegue. Ela pegou uma coisa que é extremamente difícil de Complexa. entender, que é a descentralização, e essa analogia com a cidadezinha é maravilhosa, do Perfeita. caderninho, né? Perfeita. Perfeita. Thaís é perfeita. Ah, muito obrigada. Depois eu acerto com ele no final, viu, Vocês estão, gente? por exemplo, até sócios. Não é? Irmãos. Aqui, Mas é um pouco, irmão. mas tudo verdade, eu ratifico tudo. Agora, sobre a sua dúvida, Bruno, a respeito da segurança, que também é uma dúvida minha. Nós, como operadores do direito, quando a gente vê alguma coisa, a primeira coisa que a gente fica pensando ali é juridicamente como é que aquilo se amarra. Sim. E em se tratando de moeda, você falou da segurança, e o Antídio, na explicação dele, ele colocou dois viés aqui que são importantes a gente compreender. É o seguinte, o primeiro deles, né? Bitcoin serve para você tanto adquirir, então ele serve para você comprar, para você trocar mercadorias e também para investir. Que aí, além da minha dúvida de operador do direito, eu tenho minha dúvida como eventual investidor. Entendeu? Que inclusive até já fiz algumas aventuras aí nas criptomoedas. Bacana. Mas voltando aqui. Porque o Bitcoin é a principal, mas tem várias. Tem Várias. várias. Por que surge a moeda no mundo? Como é que surge a moeda no mundo? Antigamente tudo era feito por escambo. Olha, aqui eu tenho 10 galinhas, você troca numa leitoa e por aí vai. A moeda ela é criada para você facilitar esse trânsito das mercadorias. Olha, essa moedinha aqui de prata, ela vale uma vaquinha. Para ficar evitando, já, às vezes, você ter que fazer essas equiparações aí subjetivas, né? E por quê? Começou a em metais também porque é uma coisa rara. Então, a primeira função das moedas é essa, é você garantir essa troca de mercadorias, né? Em se tratando de um universo digital, onde hoje cada vez mais os negócios vão para o mundo digital, a gente entende isso, como é que isso pode funcionar perfeitamente, até casa de uma forma muito fácil. Agora, quando a gente torna a moeda nacional, entra a questão do lastro. Por que o Brasil não tem dólar?
Por que a nossa moeda não é o dólar ao invés do real? Um dos primeiros motivos é por questões estratégicas. Quem fabrica o dólar? São os Estados Unidos, outro país. Sim. Então, se nós tivéssemos aqui as nossas reservas todas e a nossa moeda em dólar, a gente dependeria de outro país. Isso fica muito complicado. Mas quando um país vai emitir a sua moeda, ele precisa ter um lastro patrimonial para resguardar aquilo ali. Sim. Aqui no caso do Brasil, por exemplo, reservas de ouro, reservas internacionais e outras coisas. Uma dúvida que sempre começa nessa primeira função da moeda a respeito do Bitcoin é esse. Como ela é Cadê o uma lastro? moeda totalmente digital, qual seria o lastro? Eu vou investir aqui 1 milhão em Bitcoin. Qual que é o lastro disso? Acho que essa é uma dúvida corriqueira que o pessoal deve fazer bastante, Antigo. Não, perfeito, perfeito. Nessa questão de lastro, até voltando um pouquinho, né, até o dólar mesmo norte-americano, antes do fim do tratado de Bretton Woods, ele tinha um lastro ali no Nixon, ouro. né, salvo engano. Isso, Nixon. Ele tinha um lastro ali no ouro. Então, um determinado montante de dólar, ele era lastreado em um determinado volume de ouro. Depois do fim do Tratado de Bretton Woods, esse lastro se perdeu. Então, hoje, nem mesmo a moeda fiduciária, que é a moeda emitida pelos países em si, ela tem lastro no ativo real. Por isso, até mesmo, os países eles emitem moeda como eles bem A querem. gente de forma... viu aí na pandemia, né? Sim. Na pandemia, do total de dólares emitidos na história, 40% foram emitidos na pandemia. Então, até por isso a gente vem vendo esse movimento inflacionário aqui, estourando nesse momento. Então, os países eles têm sim as suas reservas cambiais, eles têm sim as suas reservas de ouro, mas não para dar lastro diretamente à moeda, entende? E quando a gente fala de Bitcoin, a gente não tem ali também um ativo real dando lastro para o Bitcoin em si. O preço dele, a cotação, ela é definida com base em oferta e demanda. Mas até voltando um pouquinho nessa questão, a filosofia de criação do Bitcoin foi para ser uma alternativa ao sistema financeiro, ao sistema de pagamentos tradicional. Só que com o tempo, à medida que as pessoas foram entendendo os fundamentos e que as políticas econômicas dos governos não funcionavam tão bem, né? eles foram vendo aquilo como uma alternativa de investimento, de apreciação de capital pelos fundamentos Reserva que de ele valor, oferecia. Isso, independente do Exatamente. laço. Continuando no laço, só para finalizar essa dupla Sim. função da moeda, aí se você terminou aqui agora no investimento, que aí é outra dúvida também que recorrentemente se faz. Até nas aulas de sociedades anônimas, né? Isso é muito recorrente. Por quê? Quando eu quero investir, eu vou comprar ações de determinada empresa. Sim. O que é ação, na verdade, resumidamente? É um papelzinho que representa uma pequena fração daquela empresa ali. E voltando no lastro, o lastro é o próprio patrimônio da empresa, que foi integralizado por bens móveis ou por dinheiro propriamente dito. Sim. Quando eu vou investir na criptomoeda, eu sei como funciona a variação, a oscilação. Mas também fazendo uma comparação à empresa, diferentemente de você comprar ações de uma Petrobras, quando você compra a criptomoeda, também você não tem um patrimônio ali que vai segurar lá na frente. Sim. E aí, quais são as dicas para ter um mínimo de segurança quando eu vou investir em criptomoeda, Antídio? As dicas principais de segurança, assim, a primeira com certeza é: saiba no que você está investindo e por que você está investindo. O Bitcoin, ao longo da história, desde a criação, ele foi o ativo financeiro que mais valorizou. O ativo financeiro de que quem investiu ali no início e segurou ao longo do tempo foi o que mais teve apreciação de capital. Porém, você precisa entender como ele funciona e por que você está investindo nele. Porque senão você acaba caindo em riscos muito grandes e talvez até riscos que saiam um pouco da essência do investimento em criptomoeda em si. Porque se você pensa no Bitcoin como uma moeda descentralizada, ou seja, ninguém está no controle ali, nenhuma entidade, não há ninguém por trás, não faz muito sentido você, ao investir, por exemplo, terceirizar o seu capital para um terceiro, que é o que às vezes acaba gerando muita margem para esses golpes financeiros, para essas pirâmides. Então, Corretagem, né? A exatamente. gente já viu criptomoeda que valeu zero, né? Sim. Ela desvalorizou Sim. até zero.
Existe essa volatilidade que é intrínseca à criptomoeda, ao contexto de cripto, né? Uhum. Mas eu acho que quando a gente pensa em valorização, como não existe um endosso do Estado ali em relação ao lastro daquele ativo, Uhum. o que existe é um endosso social. Sim. Então, há um endosso social, a sociedade compactuou, tem a questão da escassez, né? Que quando o Sim. Bitcoin foi idealizado, me corrija, Antídio, mas havia ali desde o princípio a quantidade exata de Bitcoin que poderia Isso. ser emitido. Exato. Então, essa escassez, ela também vai garantir esse valor Uhum. da moeda ali. Interessante. E aí, até a título de curiosidade, como que foi o gasto do primeiro Bitcoin, Bruno? Você sabe a história? Não. Como E que gosto foi de a- boas histórias. como Essa foi? história é ótima, então. Hoje um Bitcoin tá valendo quanto, Antídio? Mais ou menos. Hoje ele está valendo. Eu costumo olhar muito a cotação em dólar. Ele está valendo cerca de 27 mil dólares. Então, 130 mil reais, Dá 140 pra É. comprar um Chegou a carrinho. Dá valer pra quase comprar um bom 300 mil. carrinho. 360 mil no topo. Nossa. O primeiro Bitcoin foi gasto para comprar uma pizza. Justo. Agora É você mesmo? imagina. Tem até o chamado Bitcoin Pizza Day. Pizza Um Day. Bitcoin inteiro pra uma pizza. Foi mais de um, acho, Na verdade, né? foram 10 mil bitcoins Que? para 2 pizzas. Então a valorização dele ao longo do tempo é uma coisa extraordinária. Absurdo. Sim, Isso. em 2010. E aí eu acho que a questão que fica é que, muito embora exista essa volatilidade, exista toda uma questão de resistência de um investidor que é mais conservador em relação ao que garante, de fato, o lastro, a proteção ali. Quando ele opta realmente por adquirir uma criptomoeda, por exemplo, passa muito pela questão também das vantagens e desvantagens inerentes a esse tipo de negócio. Sim. E a gente pode ver que existe uma resposta hoje em dia também do Estado, né? Durante muito tempo existia ainda na realidade, uma discussão sobre a regulação da compra, do uso dos tokens aí, seja de pagamento, seja de investimento, de security. O que você acha, Antídio, né? Agora que a gente teve recentemente, no final do ano passado, um marco legal aí para cripto, o que vem de mais importante para a pessoa que quer começar a investir, que ela tem que entender dessa regulação hoje aqui no Brasil? Perfeito, perfeito, Thaís. O marco legal dos criptoativos, né? Ele é a Lei 14.478, que a gente teve a publicação em dezembro de 2022. Ela entra em vigor, inclusive, no próximo mês. Ela está em período de vacatio legis. Então, ela é muito aplicada, ela é muito focada nas chamadas prestadoras de serviço de ativos virtuais, que são pessoas jurídicas que trabalham ali com negociação, Corretoras. São custódia, as as O exchanges, nome que se usa é esse. Tá. fazem todas essas negociações em nome de terceiros, ou seja, em nome dos clientes. Então, vai haver uma entidade ainda que vai ser definida para traçar regras, diretrizes mais específicas sobre o mercado, que se espera que seja o Banco Central, mas essa lei ela ela prepara o campo para definição dessas diretrizes. Seria equivalente a uma comissão monetária nacional? Então, isso é de até valores, comissão de é, valores imobiliários. isso é até um ponto muito sensível, sabe, Ricardo? Porque o que acontece é o seguinte: essa lei, esse marco legal, a Lei 14.478, né, do ano passado, ela vem para regular os tokens que a gente chama de pagamento. Sim. Então, é quando a gente usa o ativo virtual, porque ela não fala em criptomoeda especificamente, mas em ativo virtual, como meio de pagamento. Quando a gente fala em investimento, que seria realmente passível, os tokens de security, né, que seriam utilizados Os smart dentro contracts. Não, mas a gente vai entrar aí, talvez seria dependa. Vamos usar o finalzinho para falar um pouquinho, né, de smart contracts mas também, que é bom. esses tokens, eles continuam, esse tipo de investimento, quando é feito em ativo virtual, ele continua sendo regulado segundo as normas da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. Então, essa lei ela vem para os meios de pagamento, não exatamente para os investimentos que vão seguir a portaria 40, né, Então, a da CVM, do ano ela passado. também fiscaliza o mercado, então, das Isso. Ela criptomoedas. Sim. fiscaliza o mercado ali de valores imobiliários, né? Isso. A gente chama ali os contratos de Então, investimento. considera as criptomoedas podem ser consideradas como valores imobiliários também. Podem ser, Isso é vai interessante depender isso ali da estruturação do projeto, da forma como é utilizado, como o Exato. marketing é feito para a atração dos investidores, tokenistas, então vai... Tá faltando agora. Estão faltando duas coisas para a gente encerrar esse podcast. Uma, o Ricardo até agora não falou de origem etimológica de palavra nenhuma. A gente tá esperando, Ricardo. Né? E você sabe a origem etimológica da palavra criptomoeda?
Cripto é o grego, né? É um segredo, um mistério ali, né? Ó, É que moeda. interessante. Então, acho que tem a ver, na verdade, como a gente falou lá do Sakamoto, como é que chama? Satoshi Nakamoto. Você Satoshi. fez uma Nakamoto, rimou. Ele fez o match do Satoshi Isso. Nakamoto. Hashtag Sakamoto. Guarda a ideia, hein? Guarda a ideia. O que acontece? Como você falou, ele era um especialista em Era um criptógrafo. criptógrafo, que na verdade são aquelas pessoas que desenvolvem determinados sistemas para você guardar a É a criptografia. criptografia, exatamente, para exato. você guardar a integridade de determinada informação. Legal, hein? Em homenagem ao Ricardo, já que ele perguntou rapidamente aqui de smart contracts, se ele gosta de Isso. etimologia, né? A gente tem contratos eletrônicos, que são os contratos que a gente já conhece no nosso dia a dia, que são só o consentimento, ele é dado por Em meio termos de virtual. adesão digital, por exemplo, Isso, exato. de uma rede social. E tem os smart contracts, que são os contratos inteligentes, que eu acho que hoje a gente não vai conseguir adentrar, porque é um tema muito complexo, onde a gente vai ter Você que vê, voltar. contratos inteligentes, olha onde é que vai parar, vai continua. Mas entre um e outro, a gente tem um contrato, Ricardo, em sua homenagem, que chama contrato ricardiano. Deve ser coisa muito boa. Aí, Com Que é certeza. em homenagem, o nome vem em homenagem a Davi Ricardo, do Código Comercial. isso, exatamente. Então, esse contrato vem em homenagem a ele, ou em homenagem a seria você. Filósofo os ali contratos do alemão, ricardianos? debatia muito ele e o Karl Marx, David Ricardo. Tinha os podcasts na época e eles debatiam muito sobre essas questões. O que são Ele os seria, em síntese, Bruno, um meio termo entre um contrato inteligente e um contrato tradicional, porque ele é escrito em linguagem humana, Uhum. mas ele passa por um algoritmo hash, que é aquele que a gente falou lá da blockchain, que faz o resumo do código e é transformado em linguagem de computação. Então, ele se torna executável também de forma autônoma a partir do momento que ele é convertido em linguagem de computação. Isso é de quando, Thaís? Os smart contracts foram idealizados em 1994 pelo Nick Szabo. Então, é anterior ao Bitcoin, né? Exato. Ah, Nick Szabo, que é inclusive advogado e programador. você trabalha com contrato inteligente também, Antídio? Trabalho, eu não trabalho diretamente com a programação dos contratos, né? Uhum. Porque eles são realmente desenvolvidos desde o início em linguagem de programação. Ok. Mas a depender da aplicação que eles vão ter na prática ali, a gente trabalha assim com a adequação desses contratos ao negócio, funcionamento, regulação, para adequar ali aquele projeto que vai ter um smart contract por trás, mas que vai ter uma interação ali humana com o Qual seria contabilista. uma situação interessante para se ter um smart contract? Olha, a gente tem, por exemplo, aí instituições bancárias, imobiliárias, concessionárias de veículos, por Que exemplo. lidam com um volume grande de gestão volume contratual e grande de automatizar gestão essas tarefas é contratual, interessante. E que são automatizar. contratos com caráter muito objetivo, né? Sim. O smart contract, ele não comporta, por ser um código, ele não é um contrato em linguagem humana, ele é um código. Uhum. Ele não comporta um alto grau de subjetividade. Na Sim. verdade, nenhuma subjetividade. Por isso, ele Sim. talvez não seja tão compatível com muitas situações que a gente vê hoje Tem em que ser dia um no contrato nosso mais contexto. massificado. mais É o objetivo. híbrido entre o que a gente conhece como contrato mesmo, obrigações, Uhum. e um arquivo executável. Uhum. Tô falando, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Mais A ou menos execução isso. dele é autônoma. Ah, Mas aí a gente vai voltar para falar mais disso. Você vai topar vindo, vai? Claro, Ansprit? só chamar. Eu tenho o péssimo costume de aceitar todos os convites que me fazem. Bom, a gente está chegando ao final, gente. Eu queria só deixar uma reflexão, se vocês me permitem. Por favor. Já que a gente falou tanto de programação, de inovação e da resistência que ainda existe em relação ao novo como um todo, mas principalmente dentro do contexto cripto, me veio à mente uma frase da Grace Hopper. Grace Hopper, que foi inclusive a primeira pessoa, e não só a primeira mulher, a criar uma linguagem de computação, um código, e ela diz que a frase mais perigosa é: sempre fizemos assim. Então, esse costume que a Perfeito. gente tem de achar que a gente pode ficar estagnado e que o novo, ele vai sempre representar um risco, talvez seja uma arrogância nossa enquanto ser humano achar que a gente pode evitar o novo. Né? Porque o novo sempre vem, definitivamente. Então, eu queria só deixar essa reflexão. sensacional. A gente está na era que a discussão hoje é os limites da inteligência artificial. E o que ela tá mudando, né? Nós estamos Sim. falando aqui de contratos aqui totalmente digitais, que são muito próximos a um arquivo executável. Uhum. Então, assim, é um universo que tem pela frente. É isso Sem aí. Exato. dúvida.
Fica Sem então o convite, Antídio, para próximas conversas. Parte 2 em Claro. breve. Obrigada, Antídio, já Obrigado. Eu que pelos agradeço. conhecimentos aí. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esperamos vocês no próximo episódio.